Olá pessoal, inicialmente eu espero que todos estejam bem e vamos dar início à nossa aula do dia 7 de abril de 2020 da disciplina de circuitos elétricos. Bom pessoal, nós vamos começar a nossa aula corrigindo os exercícios que foram propostos para vocês na aula anterior, ok? Então eu já tenho o exercício aqui aberto, né? E nós vamos agora resolver esses exercícios, ok? Bom, como eu já havia dito para vocês, a princípio é indiferente resolver primeiro as equações de nós ou as equações de malha, o cálculo de tensão, o cálculo de corrente, não é? Como eu disse para vocês, eu devo começar por aquilo que for mais fácil, por aquilo que eu achar que é mais fácil. Então eu vou começar a análise observando este nó aqui, tá certo? E para esse nó, eu sei que chegam 4 amperes, não é? Sai 1 ampere para o ramo de cima. E quanto deve vir para o ramo de baixo, hein? Vamos fazer esse cálculo. A corrente que chega é o I. Isso tem que ser igual à soma das correntes que saem, ou seja, I1 mais I2, correto? Então, são 4 amperes que chegam, né? Isso tem que ser igual a I1, 1,5, mais I2, que a gente desconhece. Portanto, olha, o I2 ele vai ser igual a 4 menos 1,5, portanto, I2 vale 2,5, não esqueçam de anotar a unidade de medida, não é? Ampere. Correto? Então eu descobri o valor de I2, ok? Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Vejam que a fonte, o R3 e o R4 estão em série, né? E se os três estão em série, então eu posso dizer que a corrente da fonte é igual à corrente do R3, que é igual à corrente do R4, e que, portanto, todas essas correntes são iguais a 4 amperes. Correto? Sim? De novo, gente, a fonte está em série com o R3, que está em série com o R4. E se todos estão em série, todos têm a mesma corrente. Correto, gente? Bom, como eu posso calcular a tensão sobre o resistor 1? Vocês fazem ideia? Como que a gente pode calcular a tensão sobre o resistor 1? Deixa eu escrever aqui, né? 4 amperes. Olhem que eu já sei qual é a corrente que passa por R1 e eu sei o valor da resistência de R1. Então, olha, eu posso lembrar que o 1 é igual a R1 vezes I1, lei de Ohm, não é? E assim eu calculo o valor de U1. Portanto, U1 vai ser igual a R1, 8 ohms, vezes I1, 1,5, né? E 8 vezes 1,5 são 12 volts. Correto, gente? 8 vezes 1,5, 12 volts. Isso. Então eu tenho já calculado todas as correntes e a tensão sobre o 1. Como eu posso calcular, gente, a tensão sobre o R2? Hein? Lembra que o U1 ele está, aliás, o R1, perdão, ele está em paralelo com o R2, não é? Os pontos, as extremidades de R1 e de R2 são comuns. E se as extremidades são comuns, ou seja, se os dois estão em paralelo, eu posso dizer que o 2 é igual a U1, que, portanto, também vale 12 volts. Correto, gente? Uma outra coisa que eu posso calcular usando essa mesma lógica é o R4, né? Eu sei que o 4 vai ser igual a R4 vezes I4. Portanto, o 4 vai ser igual a 1 vezes 4, portanto, o 4 vale 4 volts. Correto, pessoal? Sim? Bom,
Pensando agora em R3, quanto vale a resistência de R3? Notem que eu estou fazendo numa ordem totalmente aleatória, pessoal, justamente para justificar o que eu falei para vocês. Tá? Não existe uma sequência pré-determinada para que eu resolva o exercício. Eu resolvo primeiro aquilo que eu achar mais fácil e assim eu vou fazendo. Tá? Então agora eu quero calcular o R3. Aí eu lembro de novo da lei de Ohm, né? Só que eu lembro da lei de Ohm escrevendo que R3 vai ser igual a... R3 vai ser igual a U3 dividido por I3. Então, o R3 vai ser igual a 2 dividido por I3, a gente calculou aqui, né? Ele vale 4 amperes. 2 dividido por 4, isso daí vai dar 0,5. De novo, não esqueçam a unidade de medida, 0,5 ohm, correto? Olhem aqui, eu deixei escapar o R2, né? Então eu vou calcular o valor do R2. R2 vai ser igual, usando a lei de Ohm de novo, né? O 2 dividido por I2. O 2 eu vi que ele é igual ao valor de U1, portanto 12 dividido por I2. Eu calculei I2 igual a 2,5, né? Então o R2 vai ser igual, para que eu não erre, deixa eu usar a calculadora. 12 dividido para 2,5, 4,8 amperes. Então, 4,8 ohms, né? Não amperes, ohms, eu estou falando de resistência. Correto, gente? Só falta calcular o quê? Justamente a tensão da fonte, não é? Todas as correntes eu já sei. Eu já sei o I, né? já foi dado, I1, I2, I3, I4, correto? Eu sei o U1, eu sei o 2, eu sei o 3 que foi dado, né? O 4 eu calculei, também está aqui, então realmente só falta a tensão da fonte U. Como que eu vou calcular a tensão da fonte U? Eu pego uma malha, né? Que malha? Por exemplo, a fonte, o R1, o R3 e o R4. Então, olha, fonte, R1, R3 e R4. E para essa malha, eu posso dizer que U é igual a U1 mais o 3 mais o 4. Uma dúvida que algumas pessoas devem estar perguntando, mas Tarcísio, por que você não colocou o 2? Porque o 2 não faz parte dessa malha, não é? Nessa minha malha eu tenho a fonte, eu tenho o R1, o R3 e o R4. O 2 não faz parte da malha, por isso ele não entrou no cálculo, ok? Então U vai ser igual a U1, 12, mais o 3, 2, mais o 4, 4. Então, U vai ser igual a 12 mais 2, 14, 15, 16, 17, 18 volts. Correto, gente? A tensão da fonte vale 18 volts. Então é isso, pessoal. O primeiro exercício foi corrigido, já já eu volto com a correção do segundo exercício. Até breve.